Olá, inscritos do canal Verdades da África. Algo me impressiona muito com essa situação agora do custo de vida em África, em Moçambique especificamente. Sempre falo de Moçambique porque é o meu país. Nós estamos a falar de uma situação em que o combustível acaba de sofrer um agravamento. Passou dos anteriores 77 meticais para 83 meticais. Para quem não tem noção do qual é esse aumento, isso seria 6,25 reais a moeda brasileira, 1,31 dólares e 1,22 euros. É esse o preço da gasolina atualmente em Moçambique. Essa é uma atualização que aconteceu há pouco tempo. Vamos juntos poder perceber um pouco e fazer uma análise dos impactos que vão acontecer em Moçambique devido ao agravamento do combustível. O que pode acontecer? Qual será o impacto no custo de vida dos moçambicanos? Antes, queria te convidar a fazer parte do canal Verdades da África. Todo mundo não tem dúvidas da importância do combustível para um país. É importante que um país possa transportar coisas, trazer algo de fora, etc. Tanto para transporte de pessoas, né? Não podemos falar de movimento, de economia a circular sem falar do combustível. É por isso que o próprio combustível tem tanto impacto na economia de um país. Em Moçambique, há pouco tempo atrás, há poucas horas, o governo acabou de agravar os preços dos combustíveis, dizendo que, como sempre, que não conseguiu segurar o preço e etc. O que mais me impressiona é que Moçambique tem reservas imensas de gás natural. Eu sei que as pessoas podem dizer, mas não é tão fácil aplicar e sair do papel e usar esse gás, não é tão fácil assim. Mas essa dependência que os países africanos ainda têm em relação ao petróleo externo é que me impressiona. É incrível como em África existem reservas de gás natural, e etc. E outros tantos combustíveis que podiam ser usados e até hoje nós sofremos com agravamento de preços de países de fora. Isso não faz nenhum sentido. Uma outra coisa é a forma de negociar o petróleo em África, ou a forma de explorar o gás. Aqui existe muito petróleo, existe gás em abundância. Moçambique, Angola são prova disso, né? Angola é um dos países que mais tem petróleo em todo o mundo. Nós estamos a falar só a nível de África. Mas as empresas que exploram esse gás, esse petróleo, não são daqui. Do nosso continente, são empresas de fora, companhias dos Estados Unidos, entre outros países da Europa, entre outros, né, que vêm explorar gás em Moçambique e em outros países africanos. É importante nós termos em conta que a exploração de gás não é algo tão fácil, não é simplesmente chegar, fazer um furo e tirar gás, não é assim como se faz. É necessário, digamos que um estudo da área, envolve-se muito investimento inicial. É por isso que alguns países, por vezes, nem têm esse capital inicial para poder iniciar com a exploração de gás. Às vezes, é isso que faz com que países africanos possam terceirizar a exploração de gás no seu país. Mas existem países que se deram bem, como, por exemplo, o caso do Brasil, nem menciono o Brasil porque tem muitos inscritos. Apesar da corrupção, o Brasil tem empresas brasileiras que exploram o seu próprio gás e petróleo, né? Porque o Brasil também é uma referência no que diz respeito ao petróleo no mundo, né? E isso é impressionante como o petróleo pode trazer a desgraça ou trazer a riqueza do país. Temos exemplo como os Emirados Árabes e Catar se tornaram o que são hoje graças ao petróleo, mas tem países como a Venezuela que estão onde estão graças também ao petróleo. Só espero que isso não aconteça com o continente africano. É importante nós estamos a referir esse aumento, essa subida do combustível em Moçambique, porque foi uma subida num curto espaço de tempo. Só esse ano acho que o combustível já sofreu, se não me engano, 3 ou 2 agravamentos, mas esse o último foi o mais grave de todos. A gasolina passou de 77 meticais para 83 meticais. É muito. Isso é muito dinheiro. Nós temos que prestar atenção nessa situação agora, porque muitas pessoas vão sofrer com essa situação de Moçambique, porque o salário continua o mesmo, mas o custo de vida está muito alto. Isso é algo preocupante. Pode até parecer uma coisa muito insignificante quando olhamos de longe, mas isso vai impactar muito nas famílias mais pobres, nas famílias como a minha, que também não tem muitas posses, e vai influenciar muito na classe média. A classe média pode pensar que não está afetada por essa situação, mas essa situação afeta todo mundo. É incrível como esse agravamento vai afetar todo mundo. Só em jeito de informação, né, para quem não sabe, aqui os inscritos de fora, de Moçambique, etc. Aqui em Moçambique o preço do transporte público subiu há pouco tempo, né? Acho que foi esse ano, se eu não me engano, né? Foi a partir do dia 2 ou dia 1 de janeiro desse ano, sofreu um agravamento de mais ou menos 20%, né, do preço anterior. É muito 20% no aumento. Mas o que acontece? Naquele tempo a gasolina não estava com um preço tão exorbitante.
exorbitante como está agora, percebem? A gasolina sofre mais um agravamento e o preço de transporte continua aquele que estava há 5 meses atrás. Isso pode causar, ou se não, uma greve, ou pode até causar outros problemas que depois o governo não vai conseguir controlar. E quando esse tipo de coisas acontece, é o povo que paga, percebem? É o povo que vai pagar essa dívida, esse dinheiro tudo vai ser de onde? Vai ser da camada mais pobre. Provavelmente os impostos podem vir a subir, e entre outras medidas que o governo pode tomar a fim de iludir o povo, que é para benefício de todos, mas no final das contas não é para benefício de ninguém a não ser o próprio governo, percebem? Em Moçambique já deviam ter sido tomadas medidas para evitar esse assunto, porque Moçambique é um país que tem potencial para se sustentar por si só em combustível. E para quem entende realmente do assunto do combustível, sabe que essas afirmações são verdadeiras, né? Mas outros também podem falar da questão que está no norte do país, né? Vocês sabem, não sei para quem já viu que o norte de Moçambique está a ter um conflito devido a essa descoberta de recursos naturais, como acontece em muitos países africanos. Conflitos propositados, porque parece que há um medo da África de se desenvolver, percebem? Há um medo que a África perca, aliás, há um medo que a África saia dessa dependência, porque vocês têm que entender uma coisa, inscritos. A África vai ser o centro da economia mundial daqui a alguns anos, percebem? A África vai concentrar a maior quantidade de população jovem de todo o mundo. Vai ser o continente mais populoso de todo o mundo. Então, quem conseguir dominar a África o quanto antes, vai ser o país mais rico do mundo. Ok, a África vai centralizar toda a economia. É por isso que existe essa corrida para dominar o continente africano. Isso é algo propositado. Daqui a alguns anos, a África vai ser um dos continentes mais promissores do mundo. Então, quem tiver em maior peso aqui na África terá maiores oportunidades, porque é aqui onde vai estar tudo. A África tem muita quantidade de recursos naturais não explorados. A África tem mão de obra jovem que precisa trabalhar. A África tem muita coisa que pode ser feita neste continente. Então, muitos países, como por exemplo a China, Estados Unidos, etc., vão olhando para a África. E o país que dominar a África primeiro será a próxima potência do mundo. Por quê? Se lá tem a maior quantidade de pessoas em todo o mundo, é lá onde vai estar tudo. Toda a economia vai girar em torno do continente africano. Muitos acham que a África vai continuar pobre assim. A África só irá continuar pobre se continuar a ser governada do jeito que está a ser governada hoje, onde os presidentes de hoje têm a capacidade de entregar as oportunidades futuras, decidir pelo futuro dos jovens. É incrível como alguns governantes tomam decisões que podem durar por décadas, percebem? Prejudicar várias gerações, entendem? E depois disso acaba comprometendo a situação de África. É por isso que jovens africanos devem acordar. Nós, jovens africanos, devemos começar a deixar de nos distrair com coisas e começar a focar em o que é importante, percebe? O custo de vida em Moçambique só está a dar um cheirinho, ainda vai subir ainda mais, as coisas vão ficar muito piores, percebe? E isso acontece porque, por exemplo, essa questão da Rússia e da Ucrânia também influencia muito nesse contexto do combustível agora. Vocês sabem que a Rússia é um dos maiores produtores de combustível do mundo, né? Um dos maiores, tem as maiores bacias de petróleo no mundo, né? Também está nesse top aí dos maiores. Então, ele acaba influenciando no preço, porque uma vez que a Rússia sofreu muitas sanções em relação ao seu petróleo, né? Por conta dessa coisa de atacar a Ucrânia, isso acaba comprometendo os preços de combustível a nível mundial. Então, essa situação que está a ver no momento em Moçambique, e eu faço esse vídeo para avisar que as coisas ainda vão piorar. Vou fazer um vídeo melhor lá mais para frente. Antes, queria avisar todos os angolanos que se inscrevam aí no canal Verdades da África, porque nós vamos ter um vídeo maravilhoso só a falar de Angola e da situação da corrupção em Angola. E Angola é um dos maiores produtores de petróleo de África. Como é que Angola saiu dessa situação e se tornou o que é hoje? O que aconteceu com Angola ao ponto de não se tornar a potência que poderia ser por conta do petróleo? Essa má gestão, essa questão da corrupção, como pode influenciar na vida de um país, na vida dos cidadãos de um país? É isso que nós vamos analisar no próximo vídeo, com o depoimento de alguns amigos angolanos. É triste a situação de Moçambique, mas é isso agora. O preço do combustível acaba de subir e as coisas vão ficar complicadas nesse país que não é fácil para ninguém. E é um país com poucas oportunidades e as coisas agora vão ficar piores ainda. É triste.